Olá, turma do oitavo ano, tudo bem? Aqui é o professor Gerran e bem-vindos a mais uma aula de artes, turma. Hoje, dia 15 de 5 de 2020. Turma, na última aula a gente ficou de falar um pouco mais sobre Pompeia, o vulcão Vesúvio. O tio passou alguns vídeos para vocês poderem se aprofundar no tema, né? E espero que vocês tenham gostado e entendido bem o tema. O início da aula vai ser falando sobre os trabalhos e sobre o entendimento que vocês tiveram sobre Pompeia, o vulcão Vesúvio e todas as outras atividades que vocês fizeram referente a esse tema. Depois de discutir e debater sobre esse tema, a gente vai passar para uma nova atividade que é o movimento realista, tá? Explicar o que é o realismo. Isso explicando diretamente nas produções artísticas, tá, turma? Para todo mundo sabe, né? Para quem não sabe também, o realismo ele é uma modalidade artística em que o artista expressa em seus desenhos a obra mais realista que ele conseguir. Seja ele paisagem, seja ele uma pessoa, seja ele uma natureza viva ou natureza morta. Enfim, as possibilidades são muitas aí, são bem amplas. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês o que foi e o que é o realismo, tá? O realismo, ele é um movimento artístico voltado para a representação da realidade vivida pela sociedade, muitas vezes através de críticas de temas sociais de forma simples. A linguagem realista é direta e objetiva, contrária ao subjetivismo característico do romantismo. O movimento realista teve também um papel muito importante no cenário político, pois através de várias das suas formas de expressão, que são artes plásticas, literatura, teatro, etc., retratou e denunciou diversos problemas sociais, como por exemplo a pobreza, a exploração laboral e a corrupção. Em um contexto histórico, o aparecimento do realismo ele se deu no século XIX na Europa, mais especificamente na França, e teve uma duração de aproximadamente 2 décadas com o realismo. 2 décadas, desculpa. Com o realismo, houve o destaque para uma pequena burguesia. Nesse período, a sociedade em geral passava por muitas transformações e descobertas, e essa revolução industrial, turma, ela entrou em uma nova fase. Além disso, ocorreram bastantes inovações no ramo da física e da química. A utilização da eletricidade, do petróleo e do aço são alguns exemplos a serem citados. Nesse período também ocorreu uma revolução tecnológica, onde houve o surgimento do telefone, do telégrafo, das máquinas a vapor e das locomotivas e por aí vai. Bom, as características do realismo são as suas características principais do realismo é mostrar de fato os fatos das maneiras mais reais possíveis, sem abordagens fantasiosas ou idealizadoras. Os artistas realistas tinham como objetivo retratar a realidade dos fatos da maneira direta e objetiva. Ou seja, o realismo ele mostra exatamente o jeito que as coisas são, seja ela através de fotografia, de filme, de arte plástica, de música, de teatro, tá? Ela está inserida nesses vários temas aí. Veja abaixo algumas das principais características do realismo. Nesse momento aqui, eu preciso que vocês façam um desenho em que expresse o modelo realista. E esse modelo realista no desenho de vocês, turma, tem que ter oposição às ideias do romantismo, abordagem objetiva, reprodução da realidade de maneira fidedigna, linguagem comum, abordagem de temas sociais e cotidianos, preocupação com o presente, ausência de heróis, né? As histórias são protagonizadas por pessoas comuns e não por pessoas idealizadas. Análise crítica da sociedade e tudo isso tem que estar inserido na arte realista que vocês vão criar, ok? Na imagem abaixo, a gente tem aqui falando sobre a arte realista, que foi através da expressão artística que surgiu o nome do movimento. Em 1855, o pintor francês Gustave Courbet
teve seus quadros impedidos de participar de uma exposição denominada Exposição Universal, realizada em Paris, cujo objetivo era apresentar as recentes descobertas dos ramos da agricultura, das artes e da indústria, por terem sido considerados ofensivos. Como represália a esta censura, Colbert organizou sua própria exposição perto da Exposição Universal e a chamou de Le Réalisme, ou, por português, o realismo. Temos aqui a imagem do quadro Os Quebradores de Pedra, de Gustav Colbert. Gustav Colbert, gente, ele foi um artista revolucionário que ele mostrou realmente as coisas como elas são. A pobreza, a miséria, a corrupção, a falta de humanidade, a questão social muito forte, tá? No teatro, o realismo conquistou um espaço notório quando os temas passaram a ser retratados da realidade. O texto passou a usar a linguagem do povo e não mais uma linguagem extremamente sofisticada, e os personagens passaram a ser pessoas comuns em vez de heróis. Quando a gente fala do realismo no Brasil, a gente está falando aí do surgimento do realismo no Brasil. Ele coincide com o período no qual estavam em vigor as leis abolicionistas. Essas leis libertaram os escravos e substituíram a mão de obra de trabalhadores europeus, principalmente italianos, para trabalharem especialmente nas lavouras de café. Nessa mesma época, a monarquia foi extinta no Brasil e o país passou a ser uma república. Ok? Tá aí tudo bem, a gente consegue entender um pouquinho aí de história no contexto artístico, tá? Dentro das suas filosofias de abordagem objetiva e temas cotidianos, o realismo brasileiro muitas vezes retratou em suas obras a crise da monarquia, as ideias abolicionistas e a realidade da sociedade. O ponto de partida do realismo no Brasil ocorreu em uma publicação de memórias póstumas de Brás Cubas, onde o autor Machado de Assis dirige críticas à sociedade. Quando a gente fala de realismo em Portugal, a gente está falando aqui que ele ficou marcado pela questão Coimbra, também chamada de questão do bom senso e do bom gosto. Essa questão consistiu em uma polêmica literária entre escritores românticos liderados por Antônio Feliciano de Castilho e alguns estudantes da Universidade de Coimbra, dentre eles essa de Queiroz, Antero de Quental e Teófilo Braga. A ideia defendida pelos estudantes era em prol de uma abordagem literária mais fidedigna em relação à realidade e menos conservadora, como pregava o realismo. De outro lado, os românticos defendiam uma abordagem literária mais formal e tradicional. Aqui temos os autores, tá? Autores e obras. Que a gente pode ver aqui Madame de Bovary, de Gustave Flaubert, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, O Primo Basílio e o Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz, O Mulato, de Aloísio Azevedo, Germinal, de Émile Zola e As Florestas do Mal, de Charles Baudelaire. Baudelaire, na verdade. Turma, é importante que vocês entrem também em contato com a professora de português, não sei quem é a professora de português de vocês, e mostre esses temas. Seria interessante também a gente pesquisar sobre esses livros, essas obras, né? E se vocês puderem ler, cara, seria impressionante, seria lindo vocês trazerem esses livros para a gente trabalhar em sala de aula. Aqui, falando do realismo e o romantismo, a gente fala que o realismo surgiu como oposição ao romantismo, correto? As ideias românticas. As ideias do romantismo pregavam uma realidade repleta de drama, utopia, tragédias e emoções intensas. O realismo já é diferente. Por sua vez, ele é contrário ao subjetivismo e idealismo romântico e tinha como uma forma de expressão mais objetiva. Turma, esse quadro aqui se chama O Último Tamoio, de Rodolfo Amoedo. Esse é um quadro do período romântico. E esse quadro o tio já viu pessoalmente numa exposição no Rio de Janeiro, na Praça 15. Não foi na Praça 15, não. Foi na Cinelândia. Foi no Museu de Belas Artes.
Ou foi no Museu de Belas Artes, foi na Academia de Belas Artes. Faz tempo que o tio foi e esse quadro tá lá. Esse quadro é enorme. Enorme, enorme, enorme. Ele deve ter mais ou menos uns 1,5 m por 1 metro. Não, 1,5 m por 1 metro. Ou 2 metros por 1 metro. Uma coisa assim, eu sei que ele é muito grande. Eu vou tentar pesquisar a imagem para vocês e trazer aqui, tá? O ideal realista era o de retratar a realidade, chegando por vezes a denunciar problemas sociais com o intuito de auxiliar a revolução, ou melhor, de auxiliar a evolução da sociedade. Turma, realismo e impressionismo a gente vai trabalhar na próxima aula e vamos fazer essa atividade aí, tá bom? Todos esses temas aí, vamos ler o livro, vamos pesquisar mais sobre o último Tamoio, tá? Vamos falar aí, criar uma arte realista, tá? Em todo o seu contexto histórico, em todo o seu movimento realista, ok? Turma, a aula de hoje foi essa, eu espero que vocês tenham gostado. Vamos lá debater o tema em sala de aula e eu espero vocês aí para contribuir mais com a nossa aula de hoje, tá bom? Uma boa aula, turma. Vamos lá pro nosso grupo que tem muita coisa para fazer. Tchau, tchau.